Deus te diz: pare de aceitar menos do que você merece. Respire fundo. Deixe essa frase entrar não apenas nos seus ouvidos, mas na sua alma. Não, isso não é uma frase de autoajuda barata que você lê em uma caneca. Não é um mantra de pensamento positivo. Isso é um comando do céu. É um decreto do trono da graça. É o som do martelo de um juiz divino declarando o fim da sua sentença em uma prisão que você mesma ajudou a construir. É um basta celestial para a vida de migalhas que você, por tempo demais, tem aceitado como se fosse um banquete. Eu te pergunto, e quero que você seja honesta com Deus e consigo mesma. Até quando? Até quando você vai se contentar com um amor que te fere mais do que te cura? Com um relacionamento que te exige mais lágrimas do que te provoca sorrisos? Até quando você vai chamar de amizade uma relação que só te diminui, que só te procura quando precisa de algo, que celebra suas quedas em segredo e sente inveja das suas vitórias? Até quando você vai entregar as melhores horas do seu dia, a sua força, a sua energia vital, para um trabalho que rouba a sua alma e te deixa vazia, apenas para pagar as contas? E o mais perigoso de tudo, até quando você vai se conformar com uma vida espiritual morna, de sobrevivência, onde Deus é apenas uma chamada de emergência e não o ar que você respira? Até quando você vai agradecer pelas sobras da mesa, quando o seu pai, o dono de todo o ouro e de toda a prata, preparou um lugar de honra para você com um banquete que os anjos anseiam por ver? Você se reconhece nisso, naquela sensação crônica, aquela coceira na alma de que sempre falta algo, de que você está sempre na beira da piscina, molhando os pés, mas nunca mergulha de verdade na vida abundante, transbordante, que Jesus prometeu com tanto sangue? Você ora por um relacionamento de honra, mas aceita o desrespeito silencioso, a mensagem ignorada, a falta de prioridade. Você sonha com um propósito que incendeie seu coração, mas se arrasta todos os dias em uma rotina cinzenta, sem sentido e sem paixão. Você sabe, lá no fundo do seu espírito, que é filha do Rei dos Reis, mas vive a sua vida cotidiana como se fosse uma órfã, uma sem-teto espiritual, grata por qualquer pedaço de pão seco que a vida ou as pessoas jogam em sua direção. Essa vida pequena não é o plano de Deus. Esse conformismo não é fé. Essa resignação não é humildade. É uma traição ao sacrifício da cruz. É dizer a Jesus com suas atitudes: obrigada pelo palácio, mas eu prefiro morar aqui fora, no frio, porque foi aqui que eu me acostumei. E o céu está te dizendo: chega. Chega de se diminuir para caber em lugares pequenos. Chega de podar suas próprias asas para não ofender quem se recusa a voar. Se você já sentiu no fundo da sua alma que está vivendo numa gaiola, mesmo que seja uma gaiola de ouro, se essa angústia te visita nas madrugadas silenciosas, se essa insatisfação santa queima dentro de você, eu quero que você pare tudo e faça algo profético agora. Comente aqui de qual cidade você está nos assistindo e escreva com toda a sua força: chega de migalhas. Curte este vídeo agora mesmo, não como um simples clique, mas como um ato de concordância com o céu. Se inscreve neste canal para continuar sendo fortalecida. E compartilhe este vídeo com pelo menos uma mulher que você sabe que precisa urgentemente parar de se vender por pouco, de se contentar com o raso, de aceitar menos do que a realeza que Deus lhe deu. Porque hoje nós não vamos apenas passar a mão na sua dor. Nós vamos arrancar as raízes, vamos expor as prisões espirituais invisíveis que mantêm as filhas do rei presas em uma vida de plebeia. Fica comigo até o fim, porque vamos desmascarar, uma por uma, as 3 grandes fortalezas que te fazem aceitar menos do que você merece. E eu te garanto, em nome de Jesus, o que você vai ouvir aqui hoje tem o poder de quebrar cadeias, de demolir fortalezas, e de te reposicionar no lugar de honra que sempre foi seu por direito de herança.
Prepare-se, porque o tempo da sua libertação é agora. A primeira, a mais fundamental e a mais devastadora razão pela qual você aceita menos é porque nas profundezas do seu ser, você ainda não acredita que é filha. Você pode até saber disso teologicamente. Você diz da boca para fora, canta nos louvores com os olhos fechados, posta o versículo nas redes sociais. Mas o seu sistema operacional, o programa que roda por baixo de tudo, ainda opera com uma mentalidade de órfã. E qual é a mentalidade da órfã? Pense nisso. A órfã vive em um estado constante de gratidão temerosa. Ela é grata por qualquer coisa, porque sua experiência de vida lhe ensinou que o normal é não ter nada. Qualquer teto sobre sua cabeça, por mais precário que seja, é um palácio. Qualquer prato de comida, por mais simples, é um banquete. Qualquer gesto de afeto, por mais superficial e interesseiro, é um tesouro inestimável. A órfã não espera herança, porque ela não tem um pai de quem herdar. Ela não reivindica direitos, porque não se sente parte da família. Ela vive de favores, de esmolas emocionais, sempre com um medo aterrorizante de ser descartada, de ser abandonada de novo, porque o abandono é a sua memória mais fundamental. Ela anda na ponta dos pés, tentando não incomodar para que não a mandem embora. A órfã não pede, ela implora, ela não recebe, ela ganha, ela não pertence, ela é tolerada. Agora olhe para a sua vida. É assim que muitas mulheres de Deus vivem. São princesas do reino, herdeiras de tudo, vivendo como mendigas na porta do palácio. Têm acesso direto e irrestrito ao Pai pelo sangue de Jesus, mas se sentem intimidadas e indignas de entrar na sala do trono. Sabem que a promessa de uma vida abundante existe na Bíblia, mas não se sentem dignas de possuí-la. Sentem que aquilo é para os outros, para os mais santos, para os mais fortes, para aqueles que não têm o seu passado. E o que acontece na prática? Por causa dessa identidade de órfã, quando um relacionamento medíocre, frio e desrespeitoso aparece, ela pensa: pelo menos eu não estou sozinha, pelo menos alguém me quis. Quando uma oportunidade de trabalho pequena e sem futuro surge, ela diz: graças a Deus, é melhor do que nada. Ela troca o banquete do pai, a carne gorda, o vinho novo, pela lavagem dos porcos, porque a mentalidade de órfã te convence dia após dia de que você não merece a mesa. Você merece o chiqueiro. Você se sente mais confortável com a lama da escassez do que com a toalha de linho fino da abundância do Pai. O exemplo mais trágico disso na Bíblia não é o filho pródigo que foi para o chiqueiro. Ele, pelo menos, sabia que tinha uma casa para voltar. O exemplo mais trágico é o irmão mais velho que nunca saiu de casa. Pense na cena. Ele estava na casa do pai. Tinha tudo à sua disposição. As terras, os servos, o gado, o nome da família. Mas quando o pai, em sua graça exuberante, deu uma festa para o filho que voltou arrependido, o que o irmão mais velho fez? Ele se encheu de raiva. Ficou do lado de fora, remoendo. E quando o pai veio pessoalmente convidá-lo, ele cuspiu sua mágoa. Eu trabalho para o Senhor como um escravo há tantos anos, e o Senhor nunca me deu nenhum cabrito para festejar com meus amigos. Mas quando volta esse seu filho, que gastou tudo com prostitutas, o Senhor mata o novilho cevado. Você percebe a profundidade da tragédia aqui? Ele usou a palavra trabalho. Ele se via como um empregado, não como um filho. Ele não entendia que tudo o que o pai tinha já era dele. O pai teve que lembrá-lo: filho, tu sempre estás comigo, e tudo o que é meu é teu. Ele vivia dentro do palácio, mas carregava um coração de órfão no peito. Ele media o amor do pai por cabritos e novilhos, em vez de entender que o maior presente era a própria presença e herança do pai. Sua visão era tão pequena, tão limitada pela sua mentalidade de servo, que ele não conseguia conceber a graça. Para ele,
tudo era merecimento e recompensa pelo trabalho. Quantas vezes você tem agido assim, vivendo na igreja, servindo, cumprindo sua agenda de cristã, mas com o coração cheio de inveja da bênção alheia, comparando o seu cabrito com o novilho da sua irmã, com uma sensação constante de que Deus é injusto, de que Ele nunca te dá o que você realmente quer? Isso, minha irmã, é a identidade de órfã gritando dentro de você. E enquanto você não silenciar essa voz mentirosa com a verdade retumbante da palavra, você vai continuar aceitando o cabrito, quando o Pai quer te dar a manada inteira. A verdade que vem para te libertar hoje é esta: você não é uma empregada, você é uma herdeira. Você não vive de favores, você vive pela graça. Você não tem que implorar por amor, porque você já é amada com um amor eterno, um amor que existia antes mesmo de você nascer. O antídoto para a identidade de órfã é a revelação da filiação. Isso não é algo que você alcança lendo um livro, é uma revelação que você busca de joelhos. Você precisa gastar tempo na palavra, não apenas lendo, mas pedindo ao Espírito Santo que pegue a letra morta e a transforme em fogo vivo na sua alma. Peça a Ele que te ensine a clamar Abba, Pai, que significa paizinho, uma expressão de intimidade radical. Pense em Mefibosete, neto de um rei, o rei Saul. Mas por causa da queda de sua família, ele vivia em Lodebar, um lugar cujo nome significa terra de ninguém ou lugar sem palavra. Ele era aleijado dos pés, quebrado, escondido. Sua identidade era de um cão morto, como ele mesmo se descreveu. Ele tinha sangue real, mas vivia como um pária. Mas um dia, o rei Davi, a figura de Cristo, perguntou: não há mais ninguém da casa de Saul a quem eu possa mostrar a bondade de Deus. E foram buscar Mefibosete. Ele chegou tremendo diante do rei, esperando a morte. Mas o que Davi disse? Não temas. Eu vou te devolver todas as terras de seu avô Saul, e você comerá pão à minha mesa continuamente. De Lodebar para a mesa do rei. Da identidade de cão morto para a posição de filho. É isso que Deus quer fazer com você hoje. Ele está te chamando para sair da sua Lodebar de autocomiseração e aceitar o seu lugar permanente à mesa dele. Ele não te chama para um jantar, ele te chama para uma vida à mesa. Se você sente que tem vivido assim, de qual cidade for, com essa mentalidade de escrava, de órfã, de Mefibosete em Lodebar, escreva nos comentários como uma declaração de guerra contra essa mentira. De eu sou filha, não sou órfã. Declare isso em voz alta. Deixe o inferno ouvir a sua nova certidão de nascimento. Pai, em nome de Jesus, eu venho diante de Ti e renuncio a todo espírito de orfandade que operou em minha vida. Eu renuncio à mentalidade de escrava, à sensação de não merecimento, à identidade de cão morto que me fez aceitar o pó quando o Senhor me ofereceu o trono. Perdoa-me, Pai, por duvidar da Tua paternidade, por questionar a minha herança e por viver como se o sacrifício de Jesus não fosse suficiente. Hoje, pela fé, eu rasgo a minha certidão de órfã e recebo a minha identidade de filha amada. Eu declaro que sou herdeira de Deus e co-herdeira com Cristo. Sela essa verdade no meu espírito, na minha alma e no meu corpo, para que eu nunca mais aceite viver de migalhas. Eu aceito o meu lugar à Tua mesa, em nome de Jesus. Amém. Parte 2. A prisão do medo da solidão. Uma vez que a identidade de órfã começa a ser curada, o inimigo ativa sua segunda linha de defesa para te manter numa vida pequena. E essa é uma das armas mais eficazes do inferno contra a mulher de Deus, a prisão do medo paralisante da solidão. Ah, esse medo! Ele não é um inimigo que grita, ele é um tirano que sussurra. Ele se infiltra nos seus pensamentos nas horas mais vulneráveis, especialmente no silêncio da noite, quando as luzes se apagam.
Ele te mostra fotos de casais felizes, de famílias sorrindo, e depois te mostra o seu próprio reflexo no espelho escuro do quarto vazio. E ele mente. Ele te convence de que uma companhia ruim é infinitamente melhor do que companhia nenhuma. Ele te faz acreditar na mentira de que o seu valor como mulher está atrelado a ter alguém ao seu lado. É uma mentira antiga, que começou lá no Éden, tentando convencer a mulher de que sua identidade depende de outro ser humano e não de seu Criador. E por causa desse medo, você baixa seus padrões a um nível subterrâneo. Você ignora os sinais de alerta que o Espírito Santo está gritando dentro de você. Você vê o desrespeito, a grosseria, a manipulação emocional, a falta de compromisso com Deus, a preguiça espiritual, o caráter duvidoso. Você vê tudo isso, mas o medo da solidão coloca um filtro na sua visão. Você começa a criar desculpas. Ah, mas ele tem um bom coração, ele vai mudar quando a gente casar, eu consigo consertá-lo com meu amor e minha oração. É só uma fase ruim. Não, minha irmã, não é uma fase, é um padrão. E você não foi chamada para ser a salvadora de ninguém. Esse cargo já foi preenchido na cruz. Você foi chamada para ser parceira de aliança de um homem que já se submeteu ao Salvador. Você não pode se unir em jugo desigual e esperar que a carruagem da sua vida ande em linha reta. Ela vai andar em círculos, te cansando e te frustrando. O medo da solidão te faz se agarrar a um cacto, sangrando, com as mãos e o coração perfurados, só para não ter que admitir que está de mãos vazias. É como uma pessoa morrendo de sede no deserto que encontra uma poça de água envenenada. Ela sabe que é perigoso, mas o desespero é tão grande que ela bebe mesmo assim, trocando uma morte lenta pela sede por uma morte rápida pelo veneno. É isso que você faz quando aceita um relacionamento tóxico por medo de ficar sozinha. Você está bebendo veneno dia após dia e se perguntando por que sua alma está doente. Mulher, escuta isso com toda a sua atenção, porque esta verdade pode te libertar hoje. O diabo sabe que uma mulher que encontra sua plena satisfação, sua alegria e sua suficiência em Deus é absolutamente incontrolável. Ela se torna perigosa para o reino das trevas. Por isso, ele investe tanto em te convencer de que você precisa de um homem para ser completa, de que você é uma metade esperando outra. Mas isso é a maior mentira do inferno. A Bíblia diz que em Cristo você já é completa. Colossenses 2:10. Você não foi criada para ser a metade de ninguém. Você foi criada para ser inteira em Cristo. E a matemática de Deus é clara. Somente duas pessoas inteiras podem construir um relacionamento verdadeiramente saudável e abençoado. Metades não se somam, elas se arrastam, cada uma esperando que a outra preencha seus vazios. A Bíblia diz que Deus é marido da viúva e pai do órfão. O que isso significa na prática? Significa que ele é o especialista em preencher vazios. Ele é aquele que se deleita em ocupar os espaços de dor, de perda e de solidão com uma presença que satisfaz de uma forma que nenhum ser humano jamais poderá. Você não vai vencer o medo da solidão buscando desesperadamente outra pessoa para preencher o buraco. Isso é como tentar tapar um buraco na parede com isopor. Na primeira pressão, tudo desmorona. Você vai vencer o medo da solidão se apaixonando perdidamente por Jesus. É desenvolver um romance com o Rei. O antídoto para o medo da solidão é a intimidade com a presença de Deus. É descobrir que no lugar secreto, na sua companhia, existe uma alegria, uma paz e um contentamento que o mundo não pode dar nem tirar. É entender, no fundo do seu ser, que é infinitamente melhor caminhar sozinha com Deus na direção certa do que mal acompanhada na direção oposta a Ele. Quando essa revelação explode no seu coração, o medo perde o poder. Ele pode até tentar gritar, mas a voz dele
se torna um ruído insignificante diante da melodia da presença de Deus. E você ganha uma autoridade santa para dizer não ao que te fere, porque você sabe, com uma confiança inabalável, que o sim de Deus para a sua vida vale cada segundo de espera. Pense em Ruth e Orfa, ambas viúvas, ambas diante de um futuro incerto. Noemi, a sogra, as libera para voltar para suas terras e seus deuses. Orfa, com medo do desconhecido, com medo da solidão numa terra estrangeira, beija a sogra e volta para o que era familiar, para a segurança do seu passado. Ela escolheu a lógica do medo. Mas Ruth fez uma das declarações de fé mais poderosas da Bíblia. Não insistas comigo que te deixe e que não mais te acompanhe. Aonde fores irei, onde ficares ficarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Ela se agarrou a Deus, mesmo em meio à incerteza. E qual foi o resultado? Orfa voltou para o anonimato de Moabe. Ruth entrou para a genealogia de Jesus Cristo. Uma escolheu o medo, a outra escolheu a fé. A escolha é a mesma que está diante de você hoje. Se essa palavra é para você, se você precisa se libertar das garras desse medo, não importa de qual cidade você seja, comenta agora mesmo como um grito de independência. De sua cidade, Jesus é a minha suficiência. Curte e compartilha com aquela amiga que você sabe que está presa em um relacionamento que a está matando aos poucos. Senhor Jesus, eu me apresento diante de Ti e confesso o meu medo da solidão. Eu reconheço que esse medo me dominou, me fez tomar decisões erradas, me fez aceitar pessoas e situações que feriram a minha alma e entristeceram o Teu espírito. Perdoa-me, Pai, pela minha incredulidade, por achar que a Tua presença não era o bastante. Hoje eu decido quebrar as correntes da codependência emocional e do medo. Eu declaro que Tu, Jesus, és a minha suficiência, o meu amado, o meu tudo. Enche cada fresta, cada buraco, cada vazio do meu coração com o Teu amor incomparável. Dá-me a força para soltar o cacto que tenho segurado e a fé para esperar pelo buquê de honra que vem das Tuas mãos. Eu não estou sozinha, porque o Senhor está comigo todos os dias. Em Teu nome. Amém. Parte 3. A prisão da familiaridade com a dor. Se você está vencendo a identidade de órfã e o medo da solidão, prepare-se, porque o inimigo tem uma terceira fortaleza, talvez a mais sutil e perversa de todas. É a prisão da familiaridade com a dor. É um estado de alma onde você viveu tanto tempo na disfunção, na escassez, na rejeição, no sofrimento, que isso se tornou a sua zona de conforto. Você não gosta da dor, mas ela é familiar. Você se acostumou com o caos, se acostumou com a humilhação, se acostumou com a luta constante, e uma vida de paz, de honra, de alegria e de bênção parece estranha, estrangeira, quase assustadora. É a síndrome do ex-prisioneiro que, depois de anos na cadeia, é solto e não consegue se adaptar à liberdade. O mundo lá fora é grande demais, barulhento demais, com escolhas demais. E por incrível que pareça, ele sente falta da cela, da rotina previsível, da ausência de responsabilidade. Ele se acostumou tanto com as correntes que a liberdade se torna um peso. Ele desaprendeu a viver sem muros. Essa é a exata condição espiritual do povo de Israel no deserto. Eles foram libertos da escravidão de 400 anos no Egito por um Deus poderoso que abriu o Mar Vermelho e os guiou com uma coluna de fogo. Eles estavam a caminho de uma terra que mana leite e mel, uma terra de promessa e abundância. Mas na primeira dificuldade, na primeira falta de comida, o que eles fizeram? Começaram a reclamar, a murmurar contra Moisés e contra Deus, e disseram palavras que deveriam nos chocar.
Quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão até nos fartar. Êxodo 16, 3. Você consegue entender a profundidade dessa loucura espiritual? Eles estavam com saudade da escravidão, saudade das chicotadas, da humilhação, do trabalho forçado. Por quê? Porque por mais terrível que fosse, a escravidão era familiar. Eles sabiam o que esperar. A liberdade, por outro lado, era desconhecida, exigia fé, dependência e responsabilidade. No Egito, eles não precisavam crer por maná. O pão era dado. Eles não precisavam confiar em Deus. O faraó mandava. A dor era o seu normal. É exatamente assim que muitas mulheres vivem. Estão tão acostumadas com o deserto emocional e espiritual que têm medo da terra prometida. Elas, inconscientemente, sabotam a própria felicidade porque não se sentem merecedoras dela. Quando um homem de Deus, genuinamente bom, respeitoso e amável, aparece em suas vidas, elas o afastam, criam brigas, encontram defeitos, porque estão acostumadas com o padrão de homens que as usam, as traem e as ferem. A bondade é tão estranha que parece suspeita. Quando Deus abre uma porta de prosperidade financeira, elas sentem uma culpa inexplicável e dão um jeito de gastar tudo, de perder a bênção, porque estão familiarizadas com a dívida e a escassez. Elas conhecem a linguagem da falta, mas não a da abundância. Isso não é humildade, mulher de Deus. Isso é autossabotagem espiritual. É estar tão viciada na dor que você rejeita a cura. É como um paciente que se recusa a tomar o remédio porque se apegou à identidade de doente. Você precisa desenvolver um santo inconformismo. Precisa olhar para a sua vida de sofrimento, para o seu deserto e se levantar com uma raiva santa dizendo: eu não nasci para isso, a minha identidade não é essa, eu fui chamada para mais. A minha realidade presente não tem o poder de anular a promessa eterna de Deus sobre a minha vida. O antídoto para a familiaridade com a dor é renovar a sua mente com a visão do reino. Romanos 12:2 diz para não nos conformarmos com este mundo, mas para sermos transformados pela renovação da nossa mente. Isso significa que você precisa ativamente bombardear seus pensamentos com as promessas de Deus sobre honra, restituição, alegria e vida abundante. É parar de olhar para as panelas de carne e para as cebolas e alhos do seu Egito de dor e fixar os seus olhos na terra prometida que Deus tem para você. É preciso coragem para desejar o melhor de Deus. É preciso fé para caminhar em direção a um futuro que você nunca viveu. Pense no homem no tanque de Betesda. Ele estava doente há 38 anos. A doença era a sua identidade. As pessoas o conheciam como o paralítico do tanque. E Jesus chega e lhe faz a pergunta mais estranha e profunda. Você quer ser curado? Parece óbvio, mas não era. A cura significaria o fim da sua identidade, o fim das esmolas, o começo de uma vida de trabalho e responsabilidade. Talvez ele estivesse familiarizado com a sua dor. Talvez, depois de 38 anos, a esperança já tivesse morrido e só restasse a resignação. Mas ele tomou a decisão. Sim, eu quero. E Jesus o curou. Hoje, Jesus está te fazendo a mesma pergunta. Você quer realmente ser curada da sua necessidade de sofrer? Você quer realmente ser livre para ser feliz? Se você decide hoje romper com o vício na dor e com a saudade do seu Egito, não importa de qual cidade você esteja, escreva nos comentários com a autoridade de uma herdeira da promessa. De sua cidade, a minha herança é a honra. Pai Celestial, eu quebro agora, em nome de Jesus, toda aliança consciente e inconsciente com a dor, com a escassez, com a rejeição e com o sofrimento. Eu renuncio à familiaridade com a disfunção que me manteve presa ao passado e com medo do futuro.
Eu peço que o Senhor crie em mim um santo inconformismo, uma fome e uma sede desesperada pelo teu melhor. Arranca de mim a mentalidade de deserto. Abre os meus olhos espirituais para ver a terra prometida que tens para mim. Renova a minha mente todos os dias com a tua palavra, para que eu não apenas deseje, mas espere, receba e viva a tua vida de abundância. Eu não quero as panelas do Egito, eu quero o banquete do teu reino. Eu quero ser curada. Em nome de Jesus, amém. Você chegou até aqui, você ouviu, você foi confrontada, você entendeu as 3 grandes prisões que te mantinham em uma vida pequena: a prisão da identidade de órfã, a prisão do medo da solidão e a prisão da familiaridade com a dor. Mas de nada adianta ter o mapa da prisão se você não usar a chave para sair dela. O conhecimento sem decisão é apenas informação, mas o conhecimento com decisão é transformação. Agora é a hora da sua decisão final, a decisão de ocupar o seu lugar de direito. Imagine o trono da sua vida, um lugar de governo, de autoridade, de decisão. Por muito tempo, quem esteve sentado nesse trono? Talvez a órfã estivesse sentada nele, te fazendo se curvar para qualquer um que te oferecesse um pouco de atenção, te fazendo aceitar qualquer coisa. Ou talvez o medo da solidão estivesse reinando com seu cetro de pânico, ditando cada passo seu, te proibindo de tomar decisões corajosas. Ou quem sabe a dor do passado era a rainha soberana, com seu manto pesado de amargura, te mantendo presa em um ciclo infinito de sofrimento e autossabotagem. Hoje, a palavra de Deus para você é uma ordem de despejo. O Espírito Santo está marchando para dentro do seu coração e dizendo: destrone os usurpadores e ocupe o seu lugar. Ser uma mulher que não aceita menos não tem nada a ver com arrogância, com soberba ou com materialismo. É sobre autoridade espiritual. A autoridade que te foi comprada e paga na cruz do Calvário. Você não merece a bênção porque é perfeita ou porque é melhor que as outras. Você a merece porque Ele, o Cordeiro de Deus, te fez digna pelo sangue dele. Você não tem que lutar para conquistar um lugar à mesa. O seu lugar já está reservado desde a fundação do mundo, com o seu nome gravado em ouro pelo próprio dedo de Deus. Você só precisa ter a coragem santa de se levantar, caminhar até lá e se sentar. Parar de aceitar menos não é um evento único, é uma decisão diária, é uma postura de guerra. É acordar de manhã e, antes mesmo de pegar o celular, declarar: hoje eu não aceito desrespeito, nem de outros, nem de mim mesma. Hoje eu não negocio meus valores dados por Deus. Hoje eu não abro mão da paz que Cristo me deu por nenhum preço. Hoje eu não me alimento de migalhas emocionais. Hoje eu só aceito o que vem do céu, o que me edifica, o que tem cheiro de eternidade, o que me aproxima do meu Pai. Essa é a mulher que o inferno teme. A mulher que conhece sua identidade de filha, que encontra sua alegria e suficiência em Deus e que se recusa a olhar para trás, para o cativeiro da dor. Essa mulher não se contenta com pouco, porque ela serve a um Deus de abundância, o Deus de mais do que o suficiente. Se hoje você toma a decisão de se levantar em honra, de destronar os usurpadores e de reinar em vida através de Cristo Jesus, eu quero que você faça a sua declaração final. Não importa de qual cidade você seja, escreva nos comentários, como um selo no mundo espiritual, como um memorial eterno: eu ocupo o meu trono em Cristo. Escreva com fé, escreva com autoridade, sua vida nunca mais será a mesma. Deixe o seu depoimento aqui sobre como essa palavra te libertou, porque a sua história de cura vai ser o remédio para outra mulher que está lendo. Curte este vídeo e, por favor, não seja egoísta com a sua libertação.
Envie para o máximo de mulheres que puder. Seja um canal de libertação. E agora, em pé, em espírito, receba esta palavra profética que eu libero sobre a sua vida. Eu declaro que as correntes da orfandade estão se despedaçando e caindo por terra. O medo da solidão está se dissipando como névoa diante do sol da justiça, que é a presença de Deus. A familiaridade com a dor está sendo substituída por uma fome santa pela glória de Deus. Uma nova autoridade, a autoridade de uma filha do rei, está sendo liberada sobre você agora. A autoridade para dizer sim ao que é de Deus e não a tudo o que não é. A autoridade para reinar sobre as circunstâncias e não ser governada por elas. Este vídeo acaba, mas o seu reinado começa agora. O tempo de aceitar menos acabou. Vá e viva como a rainha que você foi chamada para ser.